Graça e paz. Estamos na nossa série Avivamento e Avivalistas. Falamos anteriormente sobre anseio por um avivamento pessoal. E nós vamos pegar emprestado hoje um texto de A.W. Tozer, onde ele fala como experimentar um avivamento pessoal. Ele diz que qualquer cristão que desejar pode com certeza experimentar um radical renascimento espiritual. E isso inteiramente à parte da atitude dos seus companheiros cristãos. A principal questão é como? E aí ele nos dá alguns conselhos. A W. Tozer diz que a primeira coisa é: sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. A complacência é o inimigo mortal do desenvolvimento espiritual. A alma satisfeita é a alma estagnada. Ao falar de bens terrestres, Paulo podia dizer: aprendi a estar contente. Mas quando se referia à sua vida espiritual, ele testificou: prossigo para o alvo, avive o dom de Deus que está em você. Em segundo lugar, decida-se vigorosamente por uma radical transformação de sua vida. Tímidos, fazedores de experiência, estão fadados ao insucesso antes mesmo de começar. Temos de pôr toda a nossa alma em uma rota de desejo por Deus. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O terceiro ponto é: coloque-se no caminho da bênção. É um erro esperar que a graça nos visite como uma espécie de mágica benigna, ou esperar que a ajuda de Deus venha como sorte inesperada à parte das condições já conhecidas e recebidas. Há caminhos claramente estabelecidos que levam diretamente aos verdes pastos. Andemos neles. Desejar avivamento, por exemplo, e ao mesmo tempo negligenciar vida de oração e devoção, é desejar um caminho e andar no outro. Em quarto lugar, faça um cuidadoso trabalho de arrependimento. Não se apresse com esse assunto. Um apressado arrependimento significa rasa experiência espiritual e deficiência de convicção em toda a vida. Deixe a tristeza, segundo Deus, fazer seu trabalho de cura. Nós nunca desenvolveremos o temor do mal até que deixemos a consciência do pecado nos ferir. É nosso desprezível hábito de tolerar o pecado que nos mantém nessa condição de meio mortos. Faça a restituição. Em quinto lugar é isso: faça a restituição onde quer que seja possível. Se você tem alguma dívida, pague-a. Ou no mínimo tenha uma conversa franca com seu credor a respeito das suas intenções de pagá-la, de forma que sua honestidade esteja acima de qualquer questão. Se você se desentendeu com alguém, vá o mais rápido que puder e se esforce para reconciliar-se. Tanto quanto for possível, endireite o que está torto. Se possível, resolva sua vida. Em sexto lugar, ajuste sua vida ao sermão no monte. E há outros textos do Novo Testamento destinados a nos instruir no caminho da justiça. Um homem honesto, com a Bíblia aberta, um bloco de anotações e um lápis, com certeza descobrirá bem rápido o que está errado consigo mesmo. Recomendo que esse autoexame seja feito de joelhos, levantando-se para obedecer aos mandamentos de Deus, assim que eles lhe forem revelados pela palavra. Não há nada romântico, nem colorido, nessa forma simples de tratar consigo, sem rodeios, mas isso dá um resultado tremendo. Os homens de Isaac não pareciam figuras heróicas enquanto cavavam no vale, mas conseguiram abrir os poços, e era isso que se tinham proposto. Em sétimo lugar, tenha intenções sérias.
eu e você podemos muito bem arcar com a decisão de nos distrairmos menos, porque todo e qualquer sentimento espiritual será vão e vai se perder bem ali, no lugar onde uma distração nos rouba a bênção. Pessoas que vivem uma vida fora do padrão de Deus, que evitam pensar seriamente a respeito de Deus e do seu grande propósito. Nossa comunhão espiritual, nossa vida espiritual precisa ser preservada. Não precisamos ir a alguns lugares, não precisamos acompanhar algumas pessoas, não aceitar os ideais que o diabo, os seus padrões morais e as atitudes mentais dele tentam colocar sobre nós. E nós precisamos nos dar conta que isso é um risco. Há pessoas que se admiram porque não progridem na vida cristã. Sabe, às vezes não há um clima interior propício para o crescimento espiritual. Ou provocamos uma radical mudança em nossos hábitos, ou não haverá nenhum envolvimento, desenvolvimento, crescimento permanente em nossa vida interior. O 8 é que de forma deliberada precisamos reduzir nossos interesses. Não existe um generalista, nós chamamos de clínico geral, mas é generalista. Não existe um generalista famoso, apenas especialistas. Quem é pau para toda obra não é mestre em nada. E a vida requer que sejamos especialistas. Muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas consomem tempo e energia e não resultam em aproximação de Deus. Reduza seus interesses e Deus vai aumentar, alargar, enlarguecer seu coração. Somente Jesus é para o homem não convertido um slogan de morte, mas um grande grupo de alegres homens e mulheres podem dar testemunho de que essa atitude tornou-se para eles um caminho para o mundo infinitamente mais amplo e rico do que qualquer outra coisa que tenham conhecido antes. Cristo é a essência de toda sabedoria, beleza e virtude. Conhecê-lo em crescente intimidade é crescer na apreciação de tudo que é bom e belo. As mansões do coração se tornarão mais espaçosas quando suas portas se abrirem para Cristo e se fecharem para o mundo e para o pecado. Experimente. Em 9º lugar, comece a testemunhar. Descubra alguma coisa para fazer para Deus e para o seu próximo. Não fique à toa. Coloque-se à disposição de seu pastor e faça qualquer coisa que lhe for solicitada. Não procure lugar de liderança. Aprenda a obedecer. Tome o lugar mais simples até a hora de Deus ver que você pode ser colocado em um lugar mais alto. Endosse, invista seus novos propósitos com seu dinheiro e seus dons, quaisquer que sejam eles. 10º lugar, tenha fé em Deus. Comece a ter uma atitude de expectativa. Erga os olhos para o trono, onde está assentado o seu advogado à mão direita de Deus. O céu inteiro está ao seu lado. Deus não vai desapontar você. Seguindo essas sugestões, com certeza, vamos experimentar um avivamento em nosso coração. E quem pode dizer até onde ele vai se estender? Deus conhece a desesperada necessidade que a igreja tem de uma ressurreição espiritual. E ela, a igreja, só pode surgir através de indivíduos reavivados. Deus quer nos reavivar. Deus quer reavivar o seu coração. Fique conosco nessa jornada, nessa busca por um avivamento.
Deus te abençoe. Em nome de Jesus.